Capítulo 12 em diante é a segunda divisão, fala da perseguição cruel do quarteto do mal que ataca a igreja. Essa expressão quarteto do mal é uma expressão que alguns comentaristas usam. O reverendo Hernandes Dias Lopes gosta muito dessa expressão quando ele fala do Apocalipse. E ela é interessante porque é uma coisa atual. Que quarteto do mal é esse que se levanta contra a igreja nos últimos tempos? Satanás, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. Mas esse capítulo também nos mostra a vitória retumbante, gloriosa de Jesus e a sua igreja. E nós já estamos entrando agora no capítulo 12, nessa segunda divisão, falando aí dessa perseguição que se levanta contra a igreja. Quando o texto fala do dragão que persegue a igreja, e é o que nós vamos ver agora. Vamos ler, então, o texto diante dessa visão geral. Vamos ler o texto agora. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, vamos ler juntos? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher,
e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém, gente? Deus abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações. Que bênção, hein, gente? Deu para entender o texto aí? Depois de tudo aquilo que nós já vimos falando, tem coisas muito claras, não é? Mas vamos lá expor o texto. A batalha da igreja simbolizada na mulher perseguida. Essa mulher que o texto fala é símbolo da igreja. Algumas doutrinas, e aqui eu menciono aí a doutrina católica romana, entende que essa mulher é símbolo de Maria. Os dispensacionalistas creem que essa mulher é símbolo da nação de Israel, mas a nossa interpretação, a que julgamos que é mais coerente, é interpretá-la como sendo a igreja. Eu já falei isso aqui algumas vezes, e se você guardou, eu vou ser repetitivo. Se você não guardou, você vai memorizar. Apocalipse, por causa da simbologia e da dificuldade de interpretar, ao longo dos anos, dos tempos, foram surgindo correntes de interpretação. Algumas vezes nos estudos eu menciono essas correntes de interpretação, que pode ser que você encontre alguém que diz assim, mas essa mulher aí no capítulo 12 representa o povo de Israel. Aí você vai lembrar, o pastor já tinha falado desse negócio, que tem gente que pensa assim. Essa mulher aí é Maria. Pode ser que você vai encontrar alguém que tenha essa interpretação. Tá? A interpretação que eu exponho a vocês é a interpretação predominante na igreja presbiteriana, na igreja reformada. E, agora, esse universo é complexo, né? Você vai encontrar muitas interpretações. Né? Então, aí, se você encontrar outras interpretações, você pode conhecê-las, agora julgue de uma forma mais coerente possível, mais equilibrada possível. Eu falei para vocês aqui que o Apocalipse a gente tem que segurar a imaginação, que nós somos muito imaginativos, né? Se deixar, a gente arruma para cada símbolo do Apocalipse, a gente quer representar alguma coisa, e no final do capítulo a gente quer marcar o dia da volta de Jesus, como alguns fazem. Falei isso para vocês quarta-feira passada. Cuidado com essas interpretações. Isso, parece que a pessoa pega uma máquina de calcular e fala assim, isso aqui, mais isso aqui lá, junta com aquilo ali, tal. E Jesus vai voltar no ano de 2012, e aí vai. Cuidado com essas interpretações radicais. Isso é uma das coisas que eu gosto na igreja presbiteriana, é o seu equilíbrio na interpretação bíblica. E uma coisa também última sobre isso. A interpretação do Apocalipse saudável, ela vai me levar à vigilância espiritual, ela vai me trazer conforto e ela vai me trazer encorajamento para que eu busque mais a Deus e seja mais fiel. Essa é uma interpretação segura, saudável. A interpretação do Apocalipse que traz medo, ela não é boa. Você já desconfia dela. Porque em nenhum momento a revelação da palavra de Deus, ela visa que você sirva a Deus por medo, por ameaça. Quando você ouve a palavra de Jesus sendo pregada, em nenhum momento Jesus trabalha dessa forma com seus discípulos, dizendo assim, se vocês não forem fiéis, vocês vão para o inferno e olha lá, hein? Jesus não trabalha dessa maneira. Jesus, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, a palavra de Deus, ela é encorajadora para que a gente busque mais a Deus. Ela não é desanimadora. Ela não é amedrontadora. Ela traz alerta, ela traz advertência, como que nós temos visto aqui. Então, apenas essa
divagação aí, para que você possa entender por que a gente faz essa opção dessa interpretação bíblica. Porque eu julgo que ela é mais saudável para a nossa vida cristã. E vocês vão ver que ela é bem coerente. Então, capítulo 12, versículo 1 e 2, a mulher simboliza a igreja. Em ambas as dispensações, Velho e Novo Testamento, a igreja é uma só, um povo escolhido em Cristo, uma só vinha, uma só família, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa e uma só Nova Jerusalém. Essa mulher que simboliza a igreja está vestida de sol, ou seja, ela é gloriosa e exaltada, porque ela está refletindo a beleza de Cristo. Ela está refletindo a glória de Deus. Essa mulher que representa a igreja tem debaixo dos seus pés a lua. Ou seja, o que significa isso? Significa que ela exerce domínio. O cabeça da igreja, que é Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. A igreja está em Cristo. Por que nós falamos que a igreja tem autoridade? Cuidado com essa interpretação que a igreja tem autoridade. A autoridade da igreja é derivada da autoridade de Cristo. Ela tem autoridade porque ela está em Cristo. Ela não pode mais do que Cristo. Todo o nosso poder vem de Cristo. Cuidado com essa ideia que se divulga muito nos nossos dias, de que a igreja é que salva. Venha para a nossa igreja que você vai ser salvo. Eu fui salvo depois que eu entrei para a igreja tal. Vocês já ouviram esse testemunho por aí? Só você ligar o rádio que você vai ver toda hora. Não, Jesus curou minha vida depois que eu entrei para a igreja tal, e Jesus me libertou depois que eu entrei para a igreja tal. Espera aí, não é assim não. Jesus mudou minha vida depois que eu entreguei minha vida a Ele. Tudo começa com Ele. Então, às vezes, as pessoas invertem o negócio, né? E houve um tempo na história, já mais atrás, Idade Média, por exemplo, que a igreja se julgava no poder de dizer quem é salvo e quem não é. Não é? De vender a salvação. Os irmãos lembram desse capítulo negro da história aí, não é? Então a gente fala assim, a igreja tem autoridade, tem, mas essa autoridade é porque ela está em Cristo. Essa autoridade é de Cristo. Eu gosto demais do texto de Efésios. Folheie a sua Bíblia um pouquinho para lá, que esse texto é maravilhoso, Efésios capítulo 2, que a gente deve ler junto com esse texto aí. Efésios capítulo 2. Abra lá rapidinho sua Bíblia lá, deixa marcada em Apocalipse, e Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo descreve a obra de Cristo, a sua obra de salvação a nosso favor. Capítulo 2. Abriram, irmãos? Amém? Eu vou ler rapidinho. Começa assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, começa falando de que Jesus nos deu vida, estando nós mortos. Capítulo 2, versículo 2, versículo 3, diz que como nós éramos, ou como nós andávamos antes de Cristo, escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do diabo. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele fez o quê? Nos deu vida, juntamente com, pela graça sois salvos. Agora é aí que eu quero chegar. Versículo 6. E juntamente com Ele, fez o quê? Então, juntamente, espiritualmente, nós ressuscitamos com Cristo. E espiritualmente Ele nos fez o quê? Assentar nos lugares
celestiais em Cristo. É lógico que nós estamos falando aqui no aspecto espiritual. Quando nós somos salvos por Cristo e somos habitados pelo Espírito Santo, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, na sua ressurreição. Quem entregou a sua vida para Cristo passou pela morte. Que morte é essa, pastor? Morte espiritual. Você morreu para o seu eu, morreu para o seu ego. E agora o Espírito habita em você e é seu Senhor. Mas você também ressuscitou para uma nova vida. Você morreu para o velho homem, mas Deus agora está fazendo um novo homem, uma nova mulher em você. Espiritualmente também Ele fez o quê? Você assentar-se nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, vocês estão vendo onde espiritualmente nós estamos? Qual é a nossa posição espiritual como igreja? Eu estou falando da posição espiritual. Aprenda a entender, aprenda isso, sobre isso, compreenda isso. Posição espiritual. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares, e Cristo está assentado nos lugares celestiais porque Ele venceu a morte, venceu o pecado e venceu o diabo. Então, se nós estamos com Cristo nos lugares celestiais, vencedor, é porque nós também somos o quê? Vencedores. Então, nós nos identificamos com Ele na morte, nos identificamos com Ele na ressurreição e nos identificamos com Ele na sua vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o diabo. Essa é a nossa posição espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, quando fala da habitação do Espírito, ele diz assim: vocês não receberam o Espírito Santo para viverem com medo. Vocês receberam o Espírito de ousadia. Por quê? Baseado em quê que agora nós temos essa ousadia? E ele termina o capítulo dizendo que nós somos mais que vencedores. Baseado na morte, na ressurreição, ou seja, na obra de Cristo Jesus. Então, quando esse texto fala aqui, voltando lá para Apocalipse, do domínio da igreja, da autoridade que a igreja tem, dizendo que debaixo dos pés da igreja está a lua, isso significa que ela tem autoridade porque ela está em Cristo. Essa mulher que representa a igreja tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, ou seja, ela é vitoriosa. Essa coroa de 12 estrelas significa que ela é vencedora, que ela é vitoriosa, porque ela está em Cristo, porque a vitória de Cristo é a sua vitória. Quinto lugar, essa mulher está grávida, ou seja, sua grande missão é dar à luz a Cristo segundo a carne. E aí você encontra um pouco de sentido do porquê alguns acham que aqui é Maria. Entenderam? Por quê? Esta mulher está grávida e a sua grande missão é dar à luz a Cristo segundo a carne. Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Deus preparou um povo especial para revelar a Cristo para o mundo, e esse povo é a sua igreja. Você está vendo como que essa interpretação aqui ela é mais coerente, mais ampla? Está percebendo? Porque ela nos chama a atenção para a missão global da igreja, que sempre foi revelar a Cristo, sempre foi trazer a Cristo. Qual é a missão da igreja? É mostrar a Cristo, é revelar a Cristo, é ser testemunha de Cristo. Essa é a missão global da igreja. Então, quando fala que a igreja e que a mulher está grávida, isso significa que ela está mostrando, revelando Cristo. É através da igreja que Cristo se torna conhecido do mundo. Está certo? Lição prática para nós. Que jeito que os nossos amigos que não têm Jesus vão conhecer Jesus?
Esse é o método de Deus, através de nós. Eu sou o método de Deus para eles conhecer Jesus. Quando nós, como crentes, entendemos isso, a nossa vida muda. Às vezes o crente fica meio revoltado, a gente fica meio revoltado. Por que Deus permitiu que eu viesse para cá? Por que Deus me trouxe para esse lugar? O que eu estou fazendo aqui? Caí de paraquedas nesse lugar. Por que Deus não permite? Ele não me tira desse trabalho. Eu já tentei, Deus. Às vezes a gente faz esse tipo de indagação com Deus. Você pode ter certeza que Deus está querendo alguma coisa através de você nesse lugar. Que você seja testemunha dele nesse lugar. Para Deus isso é mais importante do que você pode imaginar. Você pensa, espera aí, pastor, mas Deus fez tudo isso para que eu fosse porta-voz dele para os incrédulos aqui. É exatamente. Nós precisamos entender que essa é a tarefa mais importante com a qual nós devemos nos ocupar. Não, pastor, mas eu estou aqui mesmo, é porque eu preciso trabalhar, estou aqui para ganhar dinheiro, para sustentar minha família, porque se eu não trabalhar, o negócio complica. Isso é o que você pensa. Você não existe para isso. A gente que resume a vida da gente demais, a gente simplifica, demais. A gente acha que a gente está no mundo é para isso. Crescer, fazer uma faculdade, ter uma boa profissão, ganhar dinheiro, criar família. É mais ou menos aquela parábola que Jesus citou, do homem que trabalhou duro, construiu celeiros, e aí chegou um momento que ele não tinha nem mais onde guardar a riqueza dele, ele falou, e agora? Aí Jesus lembrou ele, falou assim, vão bater na sua porta hoje à noite e vão pedir contas a você, e aí? Porque eu não dei tudo isso para você, não foi para você comer, beber e se regalar. Você está no mundo com um propósito. Essa mulher é protegida por Deus da fúria do dragão, versículo 6 e versículo 14, isso é bem enfático. A mulher perseguida pelo dragão, ela foge para o deserto, para um lugar onde Deus já havia preparado para ela. O que significa isso? A mulher fugir para o deserto. Significa que a igreja vai fugir da sua missão? Não. Significa proteção de Deus. O versículo 14 repete essa ideia. E foram dadas à mulher, olha que coisa maravilhosa, gente. Fica arrepiado quando eu leio isso aí. Foram dadas à igreja o quê? 2 asas. Olha que coisa maravilhosa. Asas da grande águia, para que ela voasse até o deserto e ali ela ficasse guardada e protegida dos ataques do maligno. Que bom, hein? Nós temos 2 asas de águias. A igreja tem 2 asas de águias. Coisa maravilhosa, Essa simbologia ela é extremamente rica. Tem um autor, eu estou tentando puxar na minha memória o nome dele aqui, mas não sei se vai vir. Mas ele disse que a igreja recebeu 2 asas. E ele compara assim, você já viu no interior, principalmente, hoje não tem mais isso, que o pessoal cria muito galinha, aí tem aquelas galinhas que não param no galinheiro e ficam voando para o outro lado. O que o pessoal normalmente faz com essas galinhas? Corta a asa dela, Para quê? Porque ela não voe mais. Então, a maior estratégia do diabo durante a história foi cortar a asa da igreja. E aí ele fala, qual que é essa asa da igreja que foi cortada, que a igreja perdeu a sua vitalidade e o seu fôlego para voar? Aí ele fala que é a asa do sacerdócio real de todos os crentes. Foi quando o ministério saiu da mão do povo, igreja, para a mão dos profissionais. E aí você para um pouquinho para pensar se isso não é verdade. A grande tacada do maligno foi essa, profissionalizar. Não que
Não estou dizendo que a ideia de você ter na igreja pessoas que se estudam e se preparam é errado, mas eu estou dizendo nessa ideia da gente terceirizar o trabalho para essas pessoas que ganham para isso. Terceirizar meu ministério de evangelização para esse, terceirizar o meu ministério de oração para esse. E eu acabo achando o seguinte, que eu não posso fazer isso. Eu não tenho força para fazer isso. Né? Então, aí, uma vez eu fiz uma série de estudos sobre isso na igreja, e eu tive umas experiências muito gostosas. Dentre elas, foi a dona Elza. Dona Elza é uma senhora que não teve acesso à escola, escreve mal o nome, mas ela é muito assídua à igreja. Ela participou de todos os estudos, quando eu falei sobre esse assunto. Aí, ela um dia chegou depois do culto e falou: pastor, eu queria conversar com o senhor. Assim, toda... Eu falei: pois não, dona Elza, o que a senhora deseja? Ela falou: pastor, o senhor não sabe o que me aconteceu. Eu falei: o que foi, dona Elza? Ela falou: pastor, tinha um senhor doente lá no meu bairro, perto da minha casa, e o pessoal sabia que ele é doente, todo mundo se conhece lá. E aí eles falaram assim, a gente podia chamar alguém para orar por ele, né? Aí alguém falou assim: tem a Elza é crente, chama ela. Aí, pastor, não há de ver que se for lá em casa me chamar para orar para aquele homem? Eu, pastor, que não sei nem falar direito, sem nem escrever meu nome direito, orar por aquele homem. E eu falei assim: e aí, dona Elza? Uai, pastor, eu tive que ir, né? Eu falei: e aí, dona Elza? Ela falou: pastor, não há de ver que o homem foi curado. Eu falei: como é que é, dona Elza? Ela falou: o homem foi curado, pastor. A minha oração, pastor, gente, ela falava assim, com o olho arregalado, com aquela emoção, com aquele entusiasmo. Eu fiquei mais emocionado do que ela. Ela falou: pastor, era do jeitinho que o senhor falou mesmo nos cultos aqui. A gente é porque tem muito medo. Agora, pastor, o problema está o seguinte. Eu falei: o que é, dona Elza? Eu falei: que está um comentário no bairro que a Elza ora e cura. Agora eu tenho que visitar todo mundo, pastor, orar e curar todo mundo. E aí, senhora falou: pastor, agora tem que arrumar a minha vida, tem que organizar, tem que ir, né, pastor? E ela tem um marido alcoólatra que dá um trabalho para ela. Quantas vezes ela chegava na igreja: ai, pastor, ora por mim, não aguento mais aquele homem, aquele miserável daquele homem. Chega em casa quebrando tudo, e briga, e bate, e me proíbe de ir na igreja, minha vida é difícil. Mas, mesmo nessas circunstâncias, Deus usou poderosamente. Eu falei: dona Elza, a senhora não para não, hein? A senhora agora é irmã de oração lá no bairro. Irmã Elza. Passou um tempo, vem a dona Elza de novo. Pastor, o senhor não há de ver o que está acontecendo comigo? Eu falei: o que é, dona Elza? Tinha um senhor doente lá, muito tempo, e aí me chamaram para ir lá. E eu fui lá, pastor. Aí eu fui lá algumas vezes, eu percebi, pastor, que a mulher trata muito mal o marido. Não cuida dele direito, não arruma as coisas dele direito, não faz comida dele direito. E aquilo me incomodou muito, pastor. Eu falei: e aí, dona Elza? Eu falei: aí que chegou um momento, pastor, que eu não aguentei, eu tive que falar com a mulher. Falei com ela e tudo, falei: só não pode fazer isso, só tem que se reconciliar com seu marido e tal. E tal, pastor, só não há de ver que os dois agora estão uma gracinha. Os dois agora estão uma maravilha, pastor. Deu tudo certo. O homem até melhorou, pastor, depois disso. Eu falei: está vendo, irmã Elza, como é que é? Então, irmãos, quando a gente fala dessas duas asas, eu acho que esse autor, que eu não consigo me lembrar o nome dele, deve ser a idade, né? Depois que passa dos 50, a gente começa com essas falhas, mas eu vou lembrar. Eu acho que esse autor tem razão. Quando a igreja tem essa asa do ministério para todos os crentes, ela decola mais. Quando eu, como crente, tenho esse entendimento, Deus me chamou para o ministério. Então, quando eu vejo esse texto aqui falando que Deus deu duas asas, eu lembro dessa ilustração. A igreja tem duas asas.
E nós não podemos esquecer que a igreja foi feita, foi para voar. E aqui o texto diz que ela foi ao deserto e durante aquele tempo ela foi guardada e protegida por Deus, fora da vista da serpente. Irmãos, não nos esqueçamos disso. Seja a perseguição cruel que for, nós somos guardados pelo poder de Deus. Você é guardado pelo poder de Deus. Segundo lugar, o texto destaca para nós aí a vitória de Jesus, simbolizado pelo filho da mulher perseguida. O versículo 5 diz aí que nasceu-lhe, pois, um filho varão, e esse filho há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A descrição nesse texto é da exaltação de Jesus. O filho que nasceu é rei, ele tem o cetro nas mãos, e o seu reinado é universal e irresistível. Ele nasceu de uma manjedoura, nasceu de uma forma simples, porque o reino de Jesus não é um reino material, não é um reino político, não é um reino econômico, não é um reino físico, mas é um reino espiritual. Então, a descrição aqui é que o Messias, que morreu e ressuscitou, ele é rei, ele é vencedor. O filho da mulher, que é o Messias, versículo 5, completou a sua obra. Diz o texto aí que ele foi arrebatado até o trono de Deus, falando aí da glorificação de Jesus. O filho da mulher é o Messias que subiu ao céu para assentar-se no trono. Ele venceu o dragão na cruz. Gênesis capítulo 3, versículo 15, lembra da promessa que a gente chama do proto-evangelho, depois que a serpente iludiu a mulher, seduziu a mulher e levou o homem e a mulher ao pecado. Lembra da promessa? Vai nascer de mulher, o que é nascido de mulher vai fazer o quê com a serpente? A serpente vai morder-lhe o calcanhar, vai causar algum dano, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Coisa maravilhosa, né? Então, o filho da mulher, que nasceu de maneira simples e humilde, é rei. E ele venceu o dragão na cruz. E agora ele está no trono, governando os céus e a terra. Em Mateus capítulo 28, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele vai reinar até colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios 15, 25. A ascensão de Cristo é a vitória judicial sobre Satanás, sobre o pecado e sobre a morte. Quarto lugar, a vitória do Filho e a expulsão do dragão provocam proclamação de alegria no céu. Amém? Versículo 10 e 12 que nós lemos, que depois que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, eu estou no versículo 9, que se chama diabo, adversário, Satanás, o sedutor, ele foi atirado na terra, expulso com os seus anjos, que eu já falei no texto anterior, que são os demônios. Então há no céu um brado de alegria, um brado de vitória. A vitória de Cristo é vista e é publicada, ela é proclamada pela igreja. É isso que nós, como igreja, fazemos. Nós proclamamos, ao anunciar o Evangelho, a vitória de Cristo sobre a morte. O que é proclamar o Evangelho, né? O que é anunciar as boas novas, se não isso? Proclamar a vitória de Cristo. É o que a igreja faz, conforme está no versículo 10 e 11, que nós lemos juntos aqui. Ponto 3, a descrição do dragão.
o texto fala para nós características desse dragão. Versículo 3, o dragão é grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. Em primeiro lugar, no versículo 9, você encontra no versículo 2 e no versículo 3 e no versículo 9 e também no versículo 16, você encontra algumas referências sobre quem é esse dragão. Em primeiro lugar, esse dragão é um ser pessoal. Ele não é um mito ou uma figura lendária ou folclórica. Ele não é uma energia apenas, uma energia negativa. Não. Nós vimos nos capítulos anteriores que ele é um anjo caído. E ele é um ser que tem vontade, tem planos e tem estratégias. E também ele tem sentimentos, porque a Bíblia diz que ele está cheio de cólera, no versículo 12. Versículo 17 diz que ele permanece irado contra a igreja. O versículo 4 diz que ele é inteligente, ele é capaz de seduzir. O versículo 4 também diz que ele é um estrategista, porque ele tem objetivos claros ao perseguir Jesus e a sua igreja. Eu falei isso aqui anteriormente. Qual é a visão que as pessoas têm hoje do que é o diabo? Muitas pessoas pensam que ele é um mito, uma lenda. E por isso ele foi, ao longo do tempo, pintado, como um ser feio, de rabo vermelho, de chifre e com o tridente na mão. Ao longo do tempo ele foi pintado dessa forma. Agora, as descrições bíblicas não apontam para um ser muito assim, não, né? Sedutor. Anjo de luz, sedutor. O que dá a ideia de uma pessoa sedutora? Feia, que não sabe conversar, que causa repulsa? Não, ele é atraente, bonito. E você tem como referência básica e mais segura o primeiro ataque de Satanás ao ser humano, que foi a Eva no jardim. Como é que foi? Conversa boa, né? Bom comunicador, conversa boa, foi iludindo. Mostrou os pontos positivos para Eva. Mexeu exatamente no ponto fraco da Eva. Eva, mas vocês não podem comer de tudo que tem no jardim? Que isso? Que Deus é esse? Olha que fruto bonito. Esse fruto dá prazer. E ela foi induzindo a Eva. Induzindo. Então, o texto aqui descreve de uma forma mais realista um pouco, com expressões muito fortes, mas dá bem para a gente ter um perfil desse dragão. Ele é um ser pessoal, ele tem inteligência, ele tem estratégia, ele tem... O que é quando a gente fala assim, estratégia, o que você pensa? Vamos conversar um pouquinho. Quando você fala assim, o diabo é um ser estrategista, o que você pensa? Inteligente, mas na prática, o que significa isso? Uma pessoa que é estratégica. Tem planos. Sagaz. Não, mas seja mais prático. Criativo também, tudo isso, né? Ele é planejador. Quando você fala em planejador, é uma pessoa que pensa assim, o meu objetivo... Primeira coisa, um planejador. Qual é o meu objetivo? Não é? Um bom planejador, ele define os seus objetivos. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é chegar naquele ponto tal. Aí ele faz uma pergunta, como que eu vou chegar lá? Para me chegar lá, eu tenho que dar um passo aqui. Para me chegar lá, eu tenho que dar outro passo acolá. Para me chegar lá, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Ou seja, ele toma decisões, pequenas decisões, pensando
lá na frente. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, né? A gente é meio enganado, às vezes, com relação à forma do diabo agir. Os objetivos do diabo, na maioria das vezes, eles não são a curto prazo. É isso que eu queria que os irmãos entendessem. O raciocínio me veio agora. Não é a curto prazo. É a longo prazo. Estão entendendo? Ele vai conquistando o espaço aos poucos. Conhece aquela história do sapo que foi colocado na água fria, mas em banho-maria? Né? Conhecem, né? O senhor já contou essa experiência aqui, não já, reverendo? Eu acho que eu ouvi que essa história foi do senhor mesmo. Ela é boa demais. Né? Começa na água geladinha o sapo, ele não se mexe, que água maravilhosa, mas ela vai esquentando aos poucos, aos poucos. Aí ele percebe um certo incômodo, né? Mas ele fica ali, porque dá para aguentar. Aí o organismo dele vai se acostumando àquela temperatura. Quando ele percebe, a água ferveu e não dá mais tempo dele sair. Sapo cozido. E é assim que o inimigo faz, né? Vai aumentando a temperatura. Um dia leva você a uma coisa. Ah, esse negócio de mentir, todo mundo conta uma mentirinha. Qual o problema? Né? Uma mentirinha. Ninguém vive sem uma mentirinha. Não, o telefone é para mim e fala que eu não estou. Quem vai ligar para uma mentira como essa? Mas, aos poucos, ele vai fazendo você acostumar a quebrar o seu padrão moral. Você quebra uma vez, depois você quebra mais uma vez. Fulano está batendo na porta de casa. Não, eu já falei no telefone que eu não estou, agora vou falar, fala que eu não estou. Estou citando exemplos aqui que estão me vindo à mente, coisas bobas, né? Que às vezes a gente vai acostumando, até um dia você conta uma mentira mais forte e isso não vai causar impacto. Você já foi acostumando. Oi, Altair. Boa palavra. Cria situações que o Altair está dizendo que vai nos envolvendo para a gente chegar naquele objetivo. Então, irmãos, qual é o remédio? Qual é a nossa postura? Uma coisa que a gente fala pouco na igreja: sabedoria. O contrário de astúcia do maligno é sabedoria divina. É você olhar para as coisas na perspectiva futura, mas na perspectiva divina. Espera aí, isso aqui pode me levar aonde? Isso aqui vai me levar para perto de Deus ou vai me levar para longe de Deus? Opa! Isso aqui pode ser uma estratégia do maligno. Então, é muito interessante essas revelações do Apocalipse, porque a gente pensa o seguinte, num ser assim, que vai aparecer feio, e a gente não vai ter dúvida, isso é o diabo. Não, irmãos. A Bíblia diz que, se possível, ela vai enganar até os eleitos. E Jesus, por causa disso, vai abreviar os tempos. Agora, o dragão tem uma obsessão. Versículo de número 4. Qual é a obsessão dele? Leia aí para mim. Qual que é o fim dele? O fim do versículo 4 fala. Qual é o fim dele? Qual é a estratégia final dele? Devorar o filho, que é quem? Por isso que quando você está de frente do endemoniado e você manda ele falar o nome de Jesus, o bichão se manifesta. Nenhum endemoniado proclama Jesus, reconhece Jesus como Filho de Deus, enviado desse mundo para ser o Salvador. É ou não é, reverendo João? Como o Senhor, muito menos. É isso que ele odeia. Se é uma coisa que nós, como igreja, precisamos vigiar, é sobre a doutrina da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo menos
A igreja tem que falar nisso o tempo todo. Mas pelo menos uma vez por ano a igreja tem que estudar a doutrina da pessoa de Cristo. Professor José Maria, esse ano nós já estudamos, não foi? Hebreus, nós estudamos o livro de Hebreus, estudamos o tempo todo sobre Jesus, não foi? Ele é o esplendor, a expressão exata de Deus, o resplendor da sua glória. Nós falamos aqui. Então, quanto mais a igreja exalta a pessoa de Cristo e coloca Cristo no meio, mais ela é vitoriosa e mais ela incomoda o inimigo. Por isso que toda igreja que é evangelística e missionária, ela é uma igreja que incomoda o maligno. E uma igreja que cresce, mas é uma igreja que perturba o inferno. Por quê? Você não faz evangelização e nem obra missionária sem exaltar a pessoa de Jesus. E é por isso também que tem igreja que fala pouco de Jesus e não faz a obra missionária e não evangeliza. Por quê? Já está morrendo. Qual que foi a estratégia do inimigo? Foi essa. Fala de tudo, menos da pessoa de Jesus. Conta cada sermão bonito que se ouve nos púlpitos das igrejas de todos, e qual deles fala da pessoa de Jesus. Aqui eu vou fazer um parênteses para vocês, não é para criticar, mas para orientar vocês. Tem um livro que é muito lido nas nossas livrarias, que são os livros do Augusto Cury. Quem já leu? Difícil alguém que já não leu o livro do Augusto Cury. E você pega o livro dele e fala assim, gente, que homem abençoado, crente. Qual o livro dele que fala da pessoa de Jesus como um único e suficiente Salvador? Você acha um e me traz, que eu vou pedir perdão a ele pelo telefone, por tantas vezes que eu já falei. Qual o livro que ele fala assim, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e receber Jesus como Salvador para sermos salvos e para a gente ser realmente feliz? Em nenhum. Em nenhum. Eu não estou dizendo que você tem que parar de ler os livros, mas eu queria que você atentasse para esse tipo de coisa, de literatura, de postura, que vai induzindo a gente a achar que nós podemos ser felizes sem arrependimento e sem Jesus. E isso é obra do maligno, de forma sorrateira. Então, você lê o livro, você fica emocionado, porque você enche de coragem, você enche de ânimo com você mesmo. Mas como eu sou um cara bacana, hein? Olha, o livro aqui diz que eu sou um cara genial, diz que eu posso isso, eu sou aquilo, eu sou... Então, você termina de ler o livro, você acha assim, ó, eu sou o cara bacana mesmo. O livro dá uma recuperada na sua autoestima, só que sem Jesus. Eu pergunto a você, tem recuperação de autoestima sem Jesus, meu irmão? Biblicamente, não tem. Não desista dos seus sonhos. E veja. Olha, não estou dizendo que você tem que parar de ler, não. Pode ler o livro, como pastor, te aconselho, lê o livro, que tem coisa muito pior por aí. Lê o livro, mas não se esqueça disso. Não existe melhora e nem felicidade que não passe pelo arrependimento e a salvação em Cristo Jesus. E o problema é que o ser humano hoje não gosta de ouvir isso. Você precisa se arrepender dos seus pecados para ser salvo. Fala isso para você ver. Eu recebo pessoas aqui na sala pastoral para aconselhamento quando é não crente. Eu não falo isso no primeiro encontro, porque se eu falar, ele não volta. Ele não volta. Eu falo isso lá para o terceiro ou quarto encontro. Primeiro eu oro por ele, converso, escuto. Depois eu falo assim, você se importaria de a gente estudar a Bíblia juntos? Não, de forma nenhuma, pastor. Aí eu começo. Porque o ser humano hoje, o homem moderno, ele resiste a essa ideia de que ele precisa de um Salvador. E de que o problema básico dele é pecado. E aí, então, quando você admite isso, você fala, para que eu preciso de Jesus? Então fica Jesus de fora. Estão me entendendo, gente?
De vez em quando eu gosto de fazer apelo na igreja para arrependimento e salvação de Jesus Cristo. Tem igreja que eu não posso fazer isso. O reverendo João sabe disso. Tem igreja que os pastores não gostam que a gente faça isso. Pastor, só faz apelo não, né? Já falaram isso para o senhor, reverendo? Já me constrangeram. Não, é que aqui, pastor, a gente evita fazer apelo e tal. A própria Escritura faz apelo. Eu falei, isso é medo, conversa fiada. Convidar pessoas a aceitar a Cristo. Eu não estou falando apelo no sentido de você apelar, não, tá, gente? Aquilo, exposição do Evangelho, você pergunta à pessoa, irmão, você precisa se arrepender dos seus pecados, quer receber Jesus como Salvador, você ser salvo? Eu quero. As pessoas não gostam mais disso. Essa, para mim, é a grande estratégia do diabo no nosso tempo. Podemos melhorar sem Jesus. Eu posso melhorar sem arrependimento. E, às vezes, a gente vem para a igreja e a pessoa gosta do ambiente da igreja. As pessoas são bacanas na igreja. A igreja é um lugar agradável. Aqui você faz bons amigos. Que coisa maravilhosa. É uma igreja, uma religião. Mas o que adianta tudo isso sem Jesus? Não adianta, não. E aí, quando você leva essa pessoa a entender, olha, igreja é importante, mas se você não receber a Cristo Jesus como seu Salvador, não adianta nada. Pois não, Cássio? Existe também uma discussão interessante, muito séria, em relação também ao cuidado que a igreja tem com essa literatura universitária da Bíblia. Sim. A gente incorrer no erro de considerar, por exemplo, a psicologia, a ciência, que é na área da alma, que ela é suficiente para nos Sim, sim. e deixar de depender totalmente do Espírito Santo para a palavra. Isso. Eu creio que pela palavra, É. ela é poderosa para realmente É. cuidar dos problemas humanos. Então, a gente tem que ter essa... Você tocou num ponto, Cássio, que é motivo de debate nas cursos de teologia. Eu tive um capítulo no meu doutorado só sobre esse assunto. Só sobre esse assunto, porque hoje isso é um grande debate. Como que você pode conciliar a ciência, a psicologia com a palavra de Deus? Essa é uma grande questão. E existe uma tendência moderna de psicologização dos púlpitos da nossa igreja, de sermões de autoajuda. Uma coisa é um sermão de encorajamento, outra coisa é um sermão de autoajuda. Uma coisa é um livro evangélico de encorajamento e que centraliza na pessoa de Jesus, outra coisa é um livro de autoajuda. Então, é uma coisa perigosíssima nos nossos dias mesmo. É você escolher o pecado da vida da igreja. Isso não quer dizer que o pastor tem que chegar na frente da igreja e falar que está todo mundo no inferno e que tem que se arrepender. Não é isso a apelação. O pastor tem que ter sabedoria na exposição da palavra. Mas você não pode deixar as pessoas iludidas, achando para elas que há outra forma de ser feliz sem entregar a vida a Jesus e se arrepender. Isso tem que ficar claro para ela. Esse é o evangelho genuíno. E a grande tacada do diabo, para mim, nos nossos dias é essa. É convencer a igreja disso. Oi, Beluzinho? Sim. Isso aí. Isso aí. Tem como. A psicologia te dá algumas ferramentas para você fazer a pessoa entender o problema dela. Aí, quando ela entende o problema dela, aí vem a pergunta, e agora? O que eu faço que eu estou diante do meu problema? Como que eu faço para mudar?
Tem muita coisa boa para falar sobre esse assunto, viu, gente? Muito, eu já tive experiência muito gostosa sobre esse assunto. Bom, o dragão, vamos voltar para o texto, ele tem 7 cabeças, ele tem 10 chifres e 7 diademas. Isso significa que a sua influência não é localizada, ela é universal. O dragão é um inimigo destruidor, por isso que chama ele de dragão grande. Ele é terrível. Vermelho denota sua capacidade de provocar destruição e morte. Ele é sedutor, já falamos. Ele é acusador. Ele acusou Jó, ele acusa os nossos irmãos. A sua acusação é ininterrupta, de acordo com o versículo 10, na parte B. Ele é acusador de nossos irmãos e os acusa de dia e de noite. Ele é adversário, isso significa opositor. Satanás significa opositor, significa adversário. Desde o começo, ele se opõe ao reino de Deus e à obra de Deus. O dragão é um inimigo cheio de cólera. E, finalmente, o texto revela a nós, no versículo 7, 9, 12, 3, no capítulo 12, versículo 3, e no versículo 16, que ele é limitado. O que significa isso? Que a sua influência e o seu poder, eles são limitados. O dragão só vai até onde Deus permite. Ele é limitado de espaço, ele é limitado no tempo e ele é limitado de poder. Amém? Cansaram, irmãos? Puxado, né? Nós falamos muito hoje. Vamos para o final. A intervenção de Deus em favor da igreja na batalha contra o dragão. Nós já falamos aí da proteção de Deus. Ela é protegida no mundo. Deus preparou para ela um lugar no deserto, versículo 6. Ela recebeu 2 asas. Essas 2 asas são como o selo de Deus que protege a igreja contra a fúria do dragão, versículo 14. Diz que foram dadas à igreja as 2 asas. Essa igreja já está selada. Agora ela recebe também para a sua proteção 2 asas. A ação interventora de Deus, a ação interventora dos anjos, versículos 7 e 8. Houve peleja no céu, Miguel, os seus anjos, pelejaram contra o dragão. Você vê o texto especificando a ação de Deus e você vê o texto especificando a ação dos anjos nessa batalha espiritual. Uma coisa que nós falamos pouco nas nossas igrejas, né? Qual é o papel dos anjos, né? Alguém já me pediu para falar sobre isso, nós vamos falar mais na frente sobre isso, que tem muita dúvida sobre isso, né? Ou a gente aceita que tem anjo da guarda com o nome da gente, ou a gente rejeita completamente esse negócio de anjo. Nós temos os 2 extremos, né? E tem todo mundo falando, não, o anjo da guarda protegeu ele, né? E existe essa crença de que cada um tem um anjo da guarda, né? E existe a crença também, ou existe a descrença nos anjos. Não, isso aí é coisa da cabeça do homem, isso não existe. Mas a palavra de Deus nos fala do ministério dos anjos, e o texto aqui descreve a batalha espiritual dos anjos. O arcanjo Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Estão vendo aí, irmãos? O Miguel tem os anjos a serviço de Deus, ele lidera os anjos a serviço de Deus, ele é líder, e o dragão tem também os demônios a seu serviço. Então, houve uma peleja no céu. Isso é batalha espiritual, viu, gente? Havendo fracassado em seu esforço para derrotar Cristo, o dragão vai perseguir a igreja e lançar contra ela um rio de mentiras e perseguição. Eu estou lá no verso 16. O dragão cheio de cólera vai pelejar contra os fiéis, versículo 17.
E Deus, muitas vezes, Deus os livrará na morte e não da morte. Então, a ação interventora de Deus, a ação interventora dos anjos, que nós já vimos aí, um destaque aí, o dragão e seus anjos não foram apenas derrotados, mas foram expulsos do céu. Nós já falamos sobre isso nos estudos anteriores, né? Quando a origem de Satanás, a origem do diabo e a sua influência sobre os outros anjos que foram lançados junto com ele à terra. A ação intercessória de Cristo, no versículo 5, Cristo subiu aos céus, assentou-se no trono. E nós fomos informados de que Ele está no céu intercedendo por nós, Hebreus capítulo 7, versículo 25, e conforme Romanos 8,34, a sua intercessão é plenamente eficaz e nenhuma acusação prosperará contra os escolhidos de Deus. Então, a despeito da fúria do dragão, há 3 ações de Deus guardando a igreja. A ação de Deus específica, a ação dos anjos e a ação do próprio Jesus Cristo que intercede por nós nos céus. Amém? Que coisa maravilhosa, né? E por último mesmo, para encerrar, 5º item, as armas da vitória da igreja sobre o dragão. A igreja vence o dragão por causa do quê? Verso 11. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. A primeira coisa, nós vamos vencer e já vencemos por causa de Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Agora, existe uma segunda coisa, que o texto diz. Nós vencemos, ou a igreja vence, por causa do quê, gente? Olha aí o texto. Palavra do testemunho, olha aí. A igreja vence o dragão quando testemunha de Cristo, mesmo quando ela está diante da perseguição e da morte. Como que o crente vence o diabo? Falando de Jesus, dando um bom testemunho. Essa é a receita. Por isso que tem muita gente com dificuldade de dar testemunho e de falar. Porque a grande estratégia do diabo é boquinha quieta. Estão vendo aqui, gente? O que vai vencer? O que nos faz vencedores? É dar um bom testemunho com a palavra e com o nosso comportamento. Por causa da palavra do testemunho. Coisa maravilhosa, hein? Chama a nós a responsabilidade. Em tempos difíceis, vamos lá para o próximo. Eu gostei dessa frase aí. Pode voltar um pouquinho, Carlos, por favor. Quem traz Cristo no coração, também traz uma cruz nas costas. Vamos lá, que eu quero ler esse texto com vocês aqui. Não é a crença intelectual no Cordeiro, nem o louvor interno do Cordeiro que significa vitória, mas somente a palavra do testemunho diante de ouvidos estranhos. A igreja que vence é a igreja que é testemunha. Em tempos difíceis, a igreja passa por uma grande tentação. Hibernar, suspender seu testemunho, esconder-se numa toca e viver de seus estoques até que voltem a raiar tempos melhores. Mas não é a igreja que hiberna ou que se esconde que será vencedora, mas é a igreja que sai da toca e testemunha a Jesus. Ninguém jamais subirá dos alojamentos cristãos de inverno. Eu achei esse texto aí maravilhoso. Ninguém jamais subirá dos alojamentos cristãos do inverno. No inverno, o que a gente faz? Se esconde e hiberna. Essa igreja não é a vencedora. É a igreja que, mesmo diante do frio, ela sai e mostra a sua cara e o seu testemunho. Bênção, né, gente? Vamos para o fim? Conclusão. Embora o dragão seja grande e vermelho, sedutor, temido, ele está derrotado.
A vitória já está assegurada. Caminhamos não para o final trágico e incerto. Caminhamos para a consumação gloriosa de Cristo e da sua noiva. Que Deus seja louvado.